Pessoal, boa noite. Semana passada a gente não teve aula por causa do feriado, né? E hoje eu só, talvez alguns não conheçam, eu queria apresentar. A Célia Petian, ela é presidente da loja São Paulo. A loja São Paulo é uma loja como a loja Liberdade e ela funciona no Instituto Teosófico Pitágoras, aqui pertinho, na rua Mituto Mizumoto 301. Falando para vocês e falando também para os internautas. E a reunião da loja São Paulo para palestras abertas todos os domingos às 17h30. 17 horas. Então, todos os domingos, assim como nós temos palestras aqui às sextas-feiras, então quem quiser assistir palestras teosóficas também, tem um outro endereço que é a loja São Paulo, aos domingos, às 17 horas. Então, estão convidados, assim como vêm aqui, estão convidados a irem lá também. Ok? E a aula do curso de Teosofia hoje vai ser a Lei do Dharma, como disse, vai ser conduzido pela Célia Petian, ok? Obrigado. Obrigada. Então, boa noite. É uma alegria poder... Tá. É uma alegria poder partilhar com os irmãos aqui presentes e aqueles que estão pela internet um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente pesquisa. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a lei do Dharma. Aqueles que já começaram a estudar esoterismo, ocultismo, existem algumas palavrinhas em sânscrito que a gente não tem muito contato com elas e aí a gente começa a ter. E precisamos de um pouquinho mais de pesquisa para entender o significado desses conceitos, que são amplos, né? Então, um deles é karma e outro é dharma. Karma, as pessoas de um modo geral já estão mais familiarizadas, né, com essa palavra, e dharma nem tanto. Mas karma e dharma são duas palavras muito ligadas uma com a outra. Então vamos começando. Dharma, lei, dever, religião. Esta palavra significa tudo isso e muito mais. Nós vamos ver em que sentido ela é lei, em que sentido ela é dever, em que sentido ela é religião. Dharma é a natureza interior num dado momento da evolução, bem como a lei que governa o seu estágio seguinte de evolução. O que seria isso? Então, eu estou no andar, no degrau de baixo. Esse degrau que eu estou ocupando no momento, eu cheguei até ele de acordo com uma série de atitudes que eu tomei. E para eu fazer um esforço, para eu chegar no degrau de cima, eu tenho que fazer um determinado esforço, ter uma outra atitude. Isso que me faz chegar ao próximo degrau e aquilo que me fez chegar no degrau em que eu estou, né? É Dharma, é o meu Dharma. Isso significa o meu Dharma. Tudo aquilo que eu fiz para estar aqui e aquilo que eu necessito fazer para estar num outro ponto, tá? Parece que é muito difícil, mas a gente vai destrinchando aos pouquinhos. Para mergulharmos no significado, a gente vai fazer uma viagem que é para fora da Terra. Então a gente vai vendo o nosso sistema solar, os vários planetas que compõem o nosso sistema solar. Observem que são de cores diferentes, né? De tamanhos diferentes e todos belos. Então aqui é uma outra vista do nosso sistema solar, uma outra. E agora a gente vai além, vamos para outras galáxias.
Então essa é a nossa, né, a Via Láctea. Aqui parecem que são estrelas, mas são galáxias que estão bem distantes. E a gente vê que existem formatos diferentes também de galáxias, mas todas elas belas e bem diferentes. Olha que bonita essa. Essa é a do chapéu, né? Como é o nome do chapéu de mexicano? Sombreiro, é o sombreiro, isso. Agora a gente vai voltando para a Terra, olha o nosso planeta, e vamos mergulhando na natureza do nosso planeta. E a gente vai observando uma diversidade muito grande. Olha, no próprio reino e uma diversidade de reinos. No próprio reino existe uma grande diversidade também, olha. E também uma diversidade de paisagens. E vemos também que a natureza manifesta a sua força, energia e beleza através de todos os elementos. Então, com essa sequência, a gente pode observar algo em comum em tudo, que é o quê? Diversidade e beleza, né? Então, a natureza, a manifestação, ela traz como um quesito prioritário a diversidade e a beleza. O universo somente pode alcançar a perfeição se cada uma de suas partes desempenhar a sua própria função. A imagem de Deus na natureza jamais chegará a ser perfeita se cada uma de suas partes não se realizar em si mesma e em sua relação com as demais. Outra coisa que a gente percebe é a relação. Então, três elementos básicos e fundamentais a gente observa na manifestação da natureza: diversidade, beleza e relacionamento. Tudo se relaciona com tudo, o tempo todo. Os diferentes órgãos e células do corpo humano. Então agora a gente vai entrar dentro do nosso corpo humano, que é um microcosmo, né? E ele também é totalmente formado por diversidade, por beleza e relacionamento. Então, cada órgão do corpo humano desempenha a sua função própria e assim também suas células. Células diferentes para diferentes funções. Então, a gente vê que o coração é o quê? Uma bomba. Isso falando a grosso modo, ele é mais do que isso, né? Mas em termos, vamos dizer, mecânicos, né, do funcionamento do corpo humano, ele é uma bomba, ele é um músculo que leva o sangue, que bombeia o sangue para todo o organismo. Então, as células que compõem o coração são células musculares, células que têm elasticidade, né, para poder realizar essa função. Já no nosso cérebro não pode ser célula muscular, porque a sua função primordial é elétrica, né? Então as células têm que ter uma organização diferente, porque elas emitem energia, eletricidade, que são os neurônios. Aqui o nosso esqueleto, que ele faz o que? A função dele é segurar, né? É sustentar. Então as células que compõem os ossos, elas têm uma formação diferente das células do coração, das células do cérebro e de outros órgãos. Aqui nós temos os sistemas que formam o nosso corpo. Sistema, então,
muscular, o de osso, né? O nosso esqueleto, o sistema vascular, aonde o sangue passa, o linfático, e esse daqui, pequenininho, ele faz parte eu acho que é um intermediário energético que tem a ver mais com o nosso duplo etérico, tá? Então, aqui a gente está vendo que temos diferentes sistemas para realizar as diferentes funções que são todas interdependentes do nosso corpo humano, né? Esse daqui é o homem vitruviano, que é, na verdade, um desenho feito, que é um cânone das proporções do corpo humano, né? Que é um tratado de arquitetura do nosso corpo humano. Isso tudo para nos mostrar como todo no universo e no corpo humano, que é um microcosmo, se relaciona entre os órgãos que têm diferentes funções, mas para realizar uma finalidade. Então, no sistema solar, os planetas são diferentes e, com certeza, nesse organismo macrocósmico que é o sistema solar, cada um desses planetas também tem uma função, né? E no nosso corpo físico, todos os sistemas que o formam têm uma função. E é tudo o quê? Tudo pautado pela beleza, pelo relacionamento e pela diversidade. Cada célula formadora de um órgão tem o seu Dharma, que é o quê? O Dharma da célula é fazer com que o órgão seja o mais perfeito possível para que ele possa realizar a sua função. E o órgão em si também tem o seu Dharma, que é realizar a sua função o mais perfeitamente possível para a saúde do organismo ao qual ele pertence, do corpo físico, tá? Então, a diversidade, a multiplicidade, a variedade e beleza são a constante do universo. Apenas através da diversidade pode o ilimitado se manifestar no limitado. Então, a gente imagina o seguinte, se eu falar para vocês, imaginem numa beleza feminina, um exemplo. Com certeza, a ideia que vai surgir na cabeça de cada um é diferente, né? Com certeza. E isso é assim, por quê? Porque a beleza é algo que não existe uma limitação, ela é infinita. Mas para que ela possa se manifestar, como infinita que ela tem que ter uma diversidade infinita de formas aonde ela apareça. Imaginem as flores, a rosa é linda, o lírio é lindo, o cravo é lindo, né? Todas as flores são lindas, cada uma delas com a sua particularidade, mas todas são belas, não é? Então é a beleza se manifestando no limitado para trazer um pouquinho, um pedacinho, uma nuance da beleza como arquétipo, que é infinita, tá? E aí as diferenças, que é o outro elo, né, dessa cadeia. Temos dois aspectos a considerar com relação às diferenças. O universo se manifesta num processo contínuo, um fluir de vida num crescente,
ao qual chamamos evolução. Isso é um dos parâmetros que cria a diferença. E o outro é as gunas. Tudo que existe, toda a matéria é formada de uma das 3 gunas. Ou tem um guna que prepondera, os outros 2 estão mais ofuscados, né? E esses gunas são como são aspectos na matéria, assim como os 3 aspectos da Trindade que nós temos: amor, sabedoria, atividade e força, né? Ou vontade. E na matéria, isso no espírito. E a matéria também tem os 3 aspectos, que é rajas, sátiva e tamas. E cada um desses aspectos tem uma ligação com um dos aspectos espirituais. Mas a gente vai se deter mais na questão das diferenças através da evolução, tá? Que é muito mais fácil da gente observar do que através dos gunas. As 3 gunas ou qualidades da matéria, assim como as emanações espirituais, né? Tudo o que tem lugar na matéria e na consciência é consequente de 3 qualidades, as quais são o motivo de todos os atos de sentir, querer, pensar e agir. Sátiva, equilíbrio, ritmo, harmonia. Rajas, atividade, movimento, emoção. Tamas, estabilidade, resistência, inércia. Tem aquelas pessoas que são mais devagar, porque a natureza delas, a matéria que prepondera na sua formação é tamas, tem mais a qualidade de tamas. Não que ela não tenha rajas ou sátiva, mas o que prepondera é tamas, porque todos temos que ter as 3, só que a porcentagem de cada uma dessas qualidades vai variar, né? Aquela pessoa mais ativa, agitada, o que prepondera nela é rajas, né? É a matéria que tem a qualidade do movimento, da atividade. E tem aquelas pessoas mais harmoniosas, que não são nem agitadas e nem mais paradas. Elas têm das duas um pouco. Então elas estão equilibradas. Sátiva equilibra as outras 2, né? Eu acho que sou uma pessoa mais rajásica, sou bem agitada. E assim cada um tem. Mas além dessa questão que cria uma diferença, a grande diferença entre nós seres humanos está marcada pelo estágio de desenvolvimento, né? Enquanto espírito, enquanto alma. E é isso que tem a ver com o desenvolvimento do universo fluir, né? Que vai fazendo o que a gente chama de evolução. E a gente observa também no ser humano, de um modo geral, nas fases de vida dele, com o nascimento, a fase de bebê, a fase de criança, adolescente, adulto e depois de velho, né? No momento em que você começa já a declinar a vida. Então, as diferenças são necessárias para a nossa consciência condicionada. Pensamos por diferenças, sentimos por diferenças, as diferenças e diversidades, eis o que torna possível o crescimento da consciência. Se a gente não tem os opostos, a gente não consegue perceber alguma coisa. A gente não daria valor ao dia se não tivesse a noite, né? E vice-versa.
Então, e assim é a consciência do ser humano. Nós precisamos de tudo, dos dois opostos, para poder conhecer realmente, né? Professor, se tudo fosse só luz, não tivesse contraste... Você não conhecia a luz. Eu não teria noção do que é luz. Não conseguiria nem enxergar. Se fosse totalmente... Isso, exatamente. Tem que ter o contraste. Aí entra a noção de diferença. Isso, exatamente. Exatamente. Esse é um ótimo exemplo. Você coloca numa parede totalmente branca, né? Aqui, por exemplo, se a gente fosse escrever em letras brancas, não íamos poder enxergar, né? Porque o quadro já é branco. Então, tem que ter a diferença, tem que ter o contraste para que a gente perceba, né? A evolução principia no momento em que o fluxo vital começa a retornar para Deus. O período precedente é um período de involução, mergulho na matéria. A vida se enreda na matéria. É no decorrer da evolução que a vida desenvolve as faculdades que lhe são inerentes. Isso aqui, com certeza vocês já tiveram alguma aula falando dos 3 fluxos de vida, do primeiro aspecto que desce, aliás, o primeiro que desce na matéria é o terceiro aspecto, né, que em termos cristãos é o Espírito Santo, que vai formando os planos de existência. O segundo eflúvio é o do amor, sabedoria, que é o do Filho, que vai dando vida àquela matéria. E o terceiro eflúvio é o do Pai, é a força, né? É a vontade. Então, isso daqui tem a ver com esse conhecimento, mas que com certeza vocês já têm já viram, eu não vou me alongar nessa explicação. Então, a evolução propriamente dita, ela acontece quando dá a subida, o retorno à casa do Pai, que tem a ver com aquela parábola de Jesus, né, do filho pródigo. Ele nada mais, nada menos, em questão de uma historinha pequena, ele fala sobre ele dá uma aula de cosmogonia ali, a formação de um universo, a manifestação de um universo, né? Então, enquanto está no fluxo de descida, até o plano físico, o mais material, mais concreto, a vida está se enredando na matéria, ela não está evoluindo, ela não está conseguindo manifestar as qualidades, as faculdades que são inerentes. Isso só vai acontecer quando ela se enredou ao máximo possível, né, da matéria mais concreta, e a partir daí, no esforço de subir à casa do Pai, né, de retornar, é que ela vai desenvolver as qualidades, as faculdades que são inerentes. E nessa parábola até é dito, né, que o filho pede as riquezas que ele tinha direito para o pai, e ele sai e gasta tudo, e ele só se dá conta quando ele está comendo lavagem com os porcos. Olha só, quando ele enredou no máximo. Então até aí ele não tinha evolução nenhuma, né? Ele estava dando vazão aos seus sentidos. A partir daí, quando ele percebeu que ele comia lavagem com os porcos, é que ele sentiu a vontade de retornar para a casa do Pai. Foi quando ele começou então a desenvolver as suas faculdades divinas. E o Pai o recebe com alegria, porque ele completou o ciclo de aprendizado, né?
A vida dada por Deus não é uma vida desenvolvida, mas uma vida passível de desenvolvimento. Tudo existe em germen a princípio, como a bolota que encerra o carvalho. Então a gente vê na natureza, tudo se manifesta através de uma semente, não é? Um ser humano não aparece assim, pronto, ó, tô eu aqui, a Célia. Para a Célia estar aqui, a minha mãe teve um processo de gestação, aonde eu parti de um ovo, não é? Que foi se desenvolvendo, se transformou num feto, se transformou num embrião, depois num feto, depois numa criança que nasceu, não é assim? Então, olha, é um processo que acontece nesse plano material físico que a gente vive, né? Então, a princípio é um germe. Não tem mães, não tem mulheres que abortam no começo da gestação, no meio, algumas até no fim. Então, olha, não se desenvolveu a vida, acabou, ela abortou, né? Outras seguem até o final. Outras crianças morrem enquanto bebê ou quando criança, outros continuam. Então, percebe? É nesse sentido. A vida, isso em todos os reinos da natureza, né? A vida dada por Deus, ela é passível de desenvolvimento, né? Esse é o nosso trabalho, é desenvolver esse potencial que existe dentro de nós. Fala. Com relação a esse primeiro parágrafo, a vida dada por Deus não é uma vida desenvolvida, mas uma vida passiva de desenvolvimento. A gente cansou de ver nas últimas décadas acadêmicos criacionistas que creem que Deus criou todas as coisas, brigando com os que acreditam que não é criação, é evolução. Aí a gente começa a entender que ambas as partes, em seus aspectos, têm razão, né? É criação, mas Deus dá essa criação dessa maneira, né? É para ser desenvolvida ainda, né? Ele dá o embrião. Então os criacionistas têm razão, porque o embrião sim é Deus que dá. Exatamente. A partir daí a criatura tem que fazer esse trajeto que a sabedoria antiga já fala, né? Que é se Deus quiser decidir Deus na materialidade, e aí todo o universo vai se evoluindo nesse sentido. Exatamente. Então você vê que eles ficam brigando por nada, porque os dois têm razão, né? Mas só que cada um quer achar que é daquele modo totalmente, né? A vida não apareceu do nada. Então, ela evoluiu, mas ela evoluiu do quê? Alguma coisa deu a vida, né? E esse algo, alguma coisa, cada um chama como quiser. Alguns chamam de Deus, alguns chamam de uma sabedoria, mas que existe algo além, né? Se você simplesmente deixar esse microfone que é matéria aí, deixa ele aí pro resto da vida, ele vai continuar microfone, né? E se não tiver energia não funciona, não vai ser um microfone, vai ser um negócio que não vai se transformar em nada, não é isso? Então tem que ter algo que faz com que as coisas existam, não é isso? O que é esse algo? Essa é a questão, é a vida. Tanto que um corpo morto é diferente de uma pessoa viva. O que é que faz essa diferença? O que é que não está mais ali naquele corpo que estava antes? É a vida. E essa vida é o quê? Da onde ela vem? Da matéria? Se fosse da matéria, o corpo não ia morrer, não é? Ela vem de algum outro lugar. A matéria e a energia, na verdade, e isso Einstein já colocou, já provou há muito tempo, é uma coisa só, que é o espírito e a matéria. É o espírito e a matéria, que na verdade são uma coisa só. São dois opostos da mesma coisa. Não existe vida sem matéria e não existe matéria sem vida, né? Então, a matéria evolui e a vida que está naquela matéria
vai podendo manifestar-se cada vez mais plenamente, de acordo com o nível da matéria que ela está ocupando. Mas a vida é a mesma, né? Ao estudarmos o universo, descobrimos que suas variedades diferem quanto à idade. Esse mundo chegou ao seu estado atual lenta e gradualmente. A variedade tem como fator principal o tempo, né? E isso todo mundo sabe. Na escola a gente vê que quando a Terra estava se formando, eram só as rochas, os minerais, né? Depois foram aparecendo as plantas, os animais unicelulares, aí depois foram se transformando em animais mais complexos, não é? Então, olha só, é o tempo que foi levando para aparecer as formas de vidas diferentes, não é isso? Então, isso tem o quê? A variedade. Quanto mais tempo, mais variedade vai aparecendo. Esse daqui é um esboço que foi feito, não é uma fotografia, um telescópio ficou orientado só para um ponto do universo e à medida em que o tempo passava, ele só naquele ponto do universo, ele penetrava mais profundamente no tempo, que a luz leva um tempo para chegar, né? Então ele ia penetrando mais profundamente no tempo, cada vez mais para trás. E os cientistas fizeram então esse esboço de que ali em cima foi o Big Bang. Então aquela explosão de luz, aí teve um momento de escuridão, aí aos poucos foram aparecendo galáxias, depois uma profusão de galáxias, e aí agora essa quantidade de galáxias que tem com seus sistemas solares e tudo mais. Isso para quê? Para ver que o tempo vai dando maior variedade de manifestações. Isso a gente vê também numa paisagem. Você planta, faz uma plantação, né? Com o passar do tempo, aumentam aquelas plantas, elas crescem e quando elas crescem, elas também soltam mais sementes e são trazidas, chamam mais pássaros e aí vem mais plantas. Então, olha só, o tempo faz com que a paisagem modifique, aumente o número, né, das plantas e dos animais que estão ali. Portanto, o estágio de desenvolvimento de uma dada existência depende do tempo pelo qual ela evoluiu separadamente. Dessa maneira, também variam as faculdades inerentes que ela manifesta. Eu acho que o melhor exemplo é o desenvolvimento de um ser humano. De um ser humano, qualquer um. Então, uma criança, para nascer, ela já passou um tempo dentro do útero, não é isso? Foram 9 meses aonde o corpo físico foi sendo formado, aí ela nasce e ela é um bebê. Você pode exigir que um bebê ou uma criança tenha atitudes de um adulto? Não, né? Um bebê não tem nem atitude para começar. A criança já vai tendo alguma atitude. O adolescente outras e um adulto outras, não é isso? Que são fruto de todas aquelas atitudes e de todo aquele aprendizado assimilado através de exercícios, através da vida, através de estudo, através de observação que ele foi adquirindo, não é? Então, é esse desenvolvimento que traz as diferenças. Assim, uma criança, ela é diferente, não tem as capacidades, as faculdades totalmente desenvolvidas como um adulto, mas isso não faz dela inferior, né? Esse é o estágio dela, ser criança, não é isso? E o adulto,
ele teve que passar por aquela fase, aprender as coisas que aquela fase propicia, né? Depois passar pela outra fase, que é a fase de adolescente, aprender aquelas coisas próprias da fase de adolescente, para chegar à maturidade de um adulto, não é? Então, assim também o ser humano, falando desse ente abstrato, a humanidade. Também na humanidade existem os seres diferentes, pois estão em estágios diferentes de evolução. Existe, eu particularmente, enxergo que a nossa humanidade atual está na fase da adolescência. É só a gente observar, eu vejo dessa maneira. O que prepondera é a sexualidade, a violência, né? A questão de achar que sabe de tudo. Isso é típico de adolescente, né? Agora, o grosso da humanidade está nessa fase, mas existem aqueles que ainda estão na infância e aqueles que já são maduros, que já passaram, e aqueles poucos que já passaram do reino humano. Porque, diferente do que alguns podem pensar, o reino humano não é o ápice da evolução, ele é um reino de evolução, assim como os demais, né? A gente também tem que passar desse reino. E vamos passar quando ultrapassarmos o estágio de maturidade humana. Tá? Alguma dúvida? Então vamos. A passagem da vida pelos vários reinos, o mineral, vegetal, animal e o homem. Então, no mineral, a consciência dorme, né? Mas tem vida, tá? Mas é uma vida que ainda se manifesta, ela se modifica através de forças poderosas. Você vê que a movimentação das placas tectônicas causa revoluções incríveis, não é isso? No planeta. E essas são as forças que despertam os minerais. O vegetal, ele tem já um princípio de emoção. E isso é visível, porque a planta, ela segue o sol. Claro que você vai falar, mas aí são os hormônios que estão desenvolvendo por causa da luz? Sim, mas você pode perceber, existem vários estudos de que as plantas, quando estão num ambiente com música agradável, né? Ou com pessoas que tratam bem, que gostam das plantas, conversam com as plantas, elas têm um desenvolvimento muito melhor do que quando elas têm uma situação diferente, não é? Então isso é o quê? Um princípio de emoção. E existem estudos mais aprofundados que mostram isso. Outro dia eu estava assistindo um documentário exatamente sobre isso. O animal já tem o princípio da inteligência. Ele já tem a emoção e a inteligência. E isso é visível no cachorro, no gato, no cavalo, né? Na vaca. É visível. No cachorro e no gato, que são os animais que a gente tem mais contato, é óbvio, né? O cachorro e o gato, eles têm emoção. O cachorro gosta do dono. E é inteligente, assim como o gato. Você ensina, ele aprende, ele sabe das coisas, né? Ele reconhece. E o homem tem a emoção, a inteligência e tem a vontade. Ele programa, ele cria, né? Propositadamente. Então, porque aí pode alguém falar assim, mas o João de Barro, ele constrói a casinha dele também, né? Com barro, ele vai pegando raminho e junta ali, faz
com o barro, a casinha muito bem feita. Mas ele não cria propositadamente, aquilo é mais um instinto adquirido do que ele pensar, ele não está arquitetando, né? Não é que nem o homem que pensa, planeja, cria e aí desenvolve atuando, não é? Então, essa é a diferença da vontade agindo sobre o intelecto e o sentimento, coisa que os animais não têm, né? Não é que ele não tem vontade de comer, a vontade aí é uma questão de instinto, de sobrevivência, de procriação, né? Olha aqui, eu adoro esse exemplo que é o mínimo e o máximo do reino mineral, que é o carbono e um diamante. Ambos são exatamente a mesma coisa, carbono, nada mais do que isso. Tanto a pedra de carvão quanto o diamante são carbono. E um é extremamente diferente do outro, o oposto. O carvão, ele é escuro e ele absorve, e macio, né? Todo mundo já teve contato com carvão aqui. E o diamante é a matéria mais dura que a gente tem aqui, não é isso? E ele reflete, ele brilha. Mas são exatamente a mesma coisa. Ambos são carbono puro, não tem mais nada aí. Por que um é completamente diferente do outro? Olha só, o carvão, ele recebe tudo. Ele assimila, ele não deixa sair nada. Tanto que ele é escuro, né? Não passa luz. Então, ele está no começo da evolução dos minerais. Ele está recebendo. E é macio. O diamante, ele já passou por tudo. Ele agora só dá. Ele só reflete. Ele só brilha. Tudo que chega, ele reflete. Né? Então, para ele sair dali e chegar aqui, ele teve que passar, o diamante passou por uma série de temperaturas altas e pressões altas, que modificou a ligação dos átomos de carbono e transformou daquilo nisso daqui. Então, o que difere no íntimo dos dois para fazer com que um seja totalmente oposto do outro é a maneira em que seus átomos de carbono estão ligados, tá? É isso que vai acontecer com a gente. Nós, quando saímos do Pai, a gente é o carvão e chegamos no máximo da matéria aqui embaixo, né? E individualizamos como um ser humano. Que isso também vocês já devem ter visto numa outra aula, né? A individualização. Então aí a gente é o carbono, mas a gente vai se transformar no diamante. Essa é a evolução, esse é o objetivo da manifestação, esse é o retorno do filho pródigo à casa do pai. Aqui o reino vegetal, olha a variedade imensa, né, de formas, o animal. Então, o que governa seu estágio seguinte de evolução? A própria natureza determina o ponto de evolução por ela atingido. Seguem-se as condições que estão subordinadas aos seus progressos ulteriores. A função está em relação direta com a faculdade. A função que é exercida antes que a faculdade se encontre desenvolvida é algo pernicioso. Então, isso aqui é o quê? A própria natureza, quer dizer, se eu estou já, né, é aquilo que eu falei no começo, se eu estou ocupando esse degrau de evolução, se no momento eu sou um cachorro, é porque a chispa divina que me dá a vida já passou
pelos reinos que estão aquém do animal, né? Já passou antes do mineral, chegou no mineral, passou pelo vegetal e agora chegou ao reino animal. Então, aquilo tudo, o caminho que já foi percorrido, me trouxe até aqui, né? E o que eu tenho que fazer para chegar ao próximo reino é parte também do meu Dharma, entendeu? Do processo de vida em que eu me encontro. Mas em que eu me encontro eu quem? Essa chispa divina que anima esta forma atualmente. A gente vai perceber isso de uma maneira mais clara agora que eu vou colocar o desenvolvimento dessa chispa divina exemplificado no crescimento, no desenvolvimento de um ser humano. Então, nós temos o selvagem. O selvagem, para o selvagem, a satisfação dos seus desejos é a lei do seu progresso. A gente pode comparar o selvagem com um bebê. O bebê, ele faz alguma coisa sozinha? Não. O bebê precisa receber tudo. Ele tem que receber alimento, ele tem que receber cuidados de higiene, né? Ele tem que ser levado para baixo, para cima, porque o bebê não faz nada. Então, ele só vai se desenvolver recebendo. Ele precisa receber tudo. E aí ele vai conseguindo desenvolver a sua compreensão e as suas funções. Não é isso? Então, é bem isso, olha. Nesse estágio de selvagem, nada há que se possa chamar de moral. O selvagem, ele não sabe do que é moral. Ele precisa matar, ele precisa pegar, ele só vai aprendendo sobre moral à medida em que ele for tendo as reações daquelas ações que ele provoca. O bebê, a gente vê o bebê tanto fazendo carinho da mãe, quanto tudo tapa na cara. Isso. Selvagem. Exatamente, ele não sabe distinguir, ele ainda não tem nem domínio das mãozinhas, não é? É a mesma coisa, é isso mesmo, César. O despertar das faculdades superiores se origina da satisfação dos desejos. Então é isso. Ele afagou a mãe, o rosto da mãe, né? Ou então ele saciou a fome dele, mamando. Então ele vai perceber que ele fez algo positivo, que lhe trouxe algo de bom. Se ele morder o bico do seio da mãe, a mãe vai rejeitar, vai tirar. Então ele já percebe o que é o sugar, simplesmente, e o que é morder, né? Ele vai perceber o que é acariciar, o que é o bater. A mãe rejeita, não é isso? Ou qualquer pessoa, né? A mãe tem que lembrar desse detalhe, que ela não deve deixar fazer, porque a criança passa tudo. Se a criança está mordendo ou está batendo na cara, não é que ela vai tirar a cinta e dar uma surra. Claro. Mas ela tem que saber fazer uma rejeição para a criança Perceber. A percepção, exatamente. A experiência é a lei da vida, a lei do crescimento. Olha o selvagem. Agora a gente vai entrar propriamente, então, a ação da lei. Por duas maneiras a lei atua. O prazer quando a lei é seguida e a dor quando a lei é contrariada, né? Dessa maneira o homem desenvolve o poder de discernimento, de percepção, né? Esse é um longo caminho, e não é uma vida, são muitas vidas, né? Porque não é a personalidade que evolui. A personalidade, ela dá condições para que a alma evolua, porque a personalidade, ela não dura muito tempo, né? Sei lá, vamos dizer que dure 80, 90, alguns 60, alguns 50, alguns 30, alguns morrem quando criança, né? Então, o que foi que aprendeu aquela pessoa
muito pouco em comparação com o que ela poderia ter aprendido, né? Então é óbvio que não é a personalidade que evolui, se bem que nesse nível superior, mas a personalidade evolui também aqui no nosso plano, né? Nós deixamos de ser bebê, passamos a ser criança, vamos aprendendo muita coisa e podemos ser adultos maduros com muita compreensão e sabedoria. Houve uma evolução, sim, claro que há. Mas essa evolução que eu estou me referindo aqui é uma outra evolução. É essa do retorno do filho pródigo à casa do pai, tá? Mas claro que existe uma evolução da personalidade, né? E ela acontece mesmo. Mas essa evolução maior é a evolução da alma, do retorno do filho pródigo à casa do pai. Professor, essa questão do prazer e a dor fez lembrar um episódio que eu tive em Alto Paraíso, Goiás. A gente conheceu um casal, né, já é um senhor, chamado seu Oswaldo, a esposa dele, Dona Miriam. Aí eles ganharam um filho brasileiro, filhote ainda, né? E aí, bonitinho, animal e tal, mas mesmo pequenininho ele já tinha um porte grande, mesmo sendo filhote, posso da raça. E todo dia o seu Oswaldo pegava um pedaço de pau, não sei se era de vassoura, o que era, mas era um pau meio grosso, dava uma surra do cachorro de manhã. E a dona, a esposa dele ficava com uma dor no coração. Eu e minha mãe via aquilo, o seu Oswaldo não faz isso, não faz isso, o senhor faz isso. Aí, com o tempo, a gente foi entendendo por que ele fazia isso. Um dia ele explicou para mim, César, ninguém gosta de apanhar. Eu faço isso porque eu já tive vários outros cachorros. Quando esse filho brasileiro crescer, ele já está grandinho, mesmo sendo filhote. Quando ele crescer, ele mostrou mais ou menos a altura que o bicho ia ficar. Ele vai ter um porte pesado, grande. Se ele não aprender a obedecer, e ele já tem que aprender a obedecer ouvindo. Se eu falar, não faz isso, ele não pode fazer. Se eu não fizer isso com ele agora, quando ele crescer, ele vai ter um porte grande e eu não vou conseguir controlar ele. Ele vai ser uma fera. Aí eu comecei a entender, né, que aí foi crescendo, foi passando alguns meses, só de ele caminhar na rua, a gente viu o barulho do peso dele, ele vai crescendo, crescendo. Aí eu entendi, eu acho que o seu Oswaldo tinha razão, embora a gente não gostava, que era uma judiação, mas tinha razão, porque o bicho ficou tamanho de um leão, depois de grande, né? Aí eles foram embora da cidade para outra cidade. Um dia ele veio visitar a gente perguntou sobre o cachorro, como ele estava, aquela coisa. Né, todo feliz, tá grande agora, não, só tem um problema, o senhor vai falando para mim, né? A minha ele obedece, porque eu dava a sombra dele, mas a Miriam, que é a esposa dele, a dona Miriam, não fala com ele, não obedece. Agora, aí a gente entendeu um pouco melhor. Você imagina um animal daquele tamanho, feroz, sem ninguém conseguir controlar. Então ele estava comentando isso para a gente, ó, nós estamos morando na outra cidade e tal. Quando passa alguém no portão, ele já quer avançar, e eu só falo para ele. Já dou sinal para ele, já dou um recado, não para, ele já para. Já com minha esposa, ela fala, para, ele não obedece, porque ela só deu carinho. Eu não, eu dei uma surra todo dia e quero ele aprender a obedecer. Quer dizer, doeu o coração antes de vir aqui, mas depois o tempo passou, a gente entendeu um pouco melhor. Que era essa questão do prazer e a dor. Você aprende com isso, né? Agora a questão da ação da lei, né? A evolução de todos os seres do universo é essa questão da lei, né? Então a lei, como que ela trabalha? Através desse mecanismo do prazer e da dor. Só que aí, por exemplo, com relação ao animal, ele não tinha feito nada para apanhar, né? Exato. Ele só deveria apanhar se ele tivesse feito alguma coisa, né? Porque é nesse sentido que a lei funciona, né? Ah, eu não acredito como é que é na lei da gravidade. Na lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Ah, tá, não acredita? Não, então pula daqui lá embaixo para você ver a gravidade funcionar, né? Exato. Mas por quê? Porque aí eu tomei uma atitude contra aquela lei, né? Então, é nesse sentido. Eu sou contra esse processo aí, mas vamos continuar. Depois que eu vi bicho grande, eu falei, gente, esse bicho não parar, não vai ter que te mandar. Então, aí passando do estágio do selvagem, então, de novo, gente, essa evolução é aquela evolução da alma, é aquele evoluir cósmico, né? Existe a evolução da personalidade durante a vida dela, né? Mas a gente está falando de um outro nível. Então, depois do estágio do selvagem,
é que começa realmente a evolução, né? Porque é como um bebê, ele só vai começar a evoluir mesmo quando criança, que aí ele já tem funções, ele já tem uma determinada autonomia, não é? Assim também é no macro, tá? Então, a evolução propriamente dita começa com o Shudra. Eu vou usar aqui o exemplo das castas indianas, que oficialmente não existem mais, mas existem ainda de fato, né? Mas a indiana já desconsidera isso. Já, não existe. Mas na prática ainda existe, né? Mas não é permitido mais, né? Oficialmente não existe. Mas essa divisão em castas, ela foi criada há tanto tempo atrás que se perde realmente, né? Não é milhares de anos, não, muito mais. Pelos sábios que fizeram esse sistema por uma razão, que era exatamente por essa questão da evolução cósmica, da alma, né? Isso não era uma questão hereditária, entendeu? Era uma questão cósmica. Só que depois o homem manipula tudo e usa daquelas coisas conforme o seu interesse próprio, né? E aí corrompeu a ideia de casta, né? Mas a princípio, lá atrás, no tempo, era dessa maneira que funcionava. Inclusive a palavra castigo de casta, né? Isso, é verdade. Então o Shudra, a gente pode comparar com a criança. A evolução propriamente dita de um Shudra, que é o primeiro Dharma, né? Onde ele já tem uma autonomia para tomar decisões, para fazer alguma coisa, né? Mas é pouca. É o Dharma do serviço. O que é que a criança tem que fazer basicamente? Obedecer, né? Ela tem que desenvolver a criatividade dela, ela tem que brincar, mas ela tem que aprender a obedecer. Ela não tem condições ainda de tomar decisões. Ela não pode pensar, hoje eu quero ir na escola. Não, hoje eu não quero ir na escola. Eu quero ir numa fábrica de doce e vou comer todos os doces que eu quero. Se ela for comer todos os doces que ela quer, ela vai ter uma tremenda de uma dor de barriga e vai ficar muito mal, não é isso? Então, ela tem que obedecer. E o Shudra também, o Dharma dele é obediência, porque é uma alma jovem, é uma alma que saiu do estado de selvagem há pouco tempo. Também é importante lembrar que dentro dessas graduações existem existem outras graduações. Existe aquele Shudra que recém saiu do estágio de selvagem, aquela alma, né, que recém saiu do estágio de selvagem. E existe aquele Shudra que é aquela alma que já está no final daquele estágio para passar para o estágio seguinte. Então, se você pegar dois Shudras nesses ápices diferentes, né? Um entrando nesse estágio e o outro saindo, eles vão ser bem diferentes, né? Essas duas almas têm já faculdades desenvolvidas diferentes, tá? Então, a lei do Shudra é a lei da obediência, do crescimento dele. Isso daqui, gente, é só também para ilustrar. Não quer dizer que as pessoas que trabalham, é que eu tinha que encontrar uma figura que demonstrasse a obediência, a necessidade da obediência. Nada melhor do que numa construção. Se o pedreiro não obedecer o que o mestre de obras manda, que tem que obedecer o plano do arquiteto e do engenheiro, né? Não vai construir coisa nenhuma. Ou pelo menos ele vai construir, mas aquilo não vai se manter, não é isso? Então tem que ser obediente.
Não quer dizer que todas as pessoas que trabalhem como pedreiros, né, sejam almas que estão nesse estágio. Podem estar em outro estágio e que por questões que nós desconhecemos, ela teve que encarnar num corpo que estivesse no momento tendo que fazer esse tipo de trabalho, tá? Questões kármicas. Vamos considerar então que as pessoas que têm problema com hierarquia, problema com, vamos dizer assim, superiores no trabalho, elas não têm esse tipo de desenvolvido, ou tem pouquíssimo, ou não tem nada a ver com isso? Olha, pode ser, eu acho que tem algumas alternativas daí. Aquela que não aceita, né, a hierarquia, que não quer obedecer, eu acho que tem mais a ver com o fato dela já estar, a alma estar num outro nível e por questão kármica ficou algo para fazer e ela tem que voltar a ter uma vida onde ela tenha que ser submissa para assimilar aquilo que ela ainda não assimilou, entendeu? Pode acontecer isso. E pode acontecer também, exatamente, não tem essas crianças que não querem obedecer também? São difíceis, né? Porque ainda está muito no começo, ainda está mais como selvagem, né? E para desenvolver isso a alma, né? A personalidade pode estar, já ser um adulto, né? Mas que não aceita. E aí pior ainda, porque já se acha dono, né, de si e acha que não tem que respeitar hierarquia nenhuma, né? O que não gosta mesmo de respeitar é mais adolescente, né? Que faz parte do dharma dele, inclusive, né? Porque ele está desenvolvendo, ele vai ter que desenvolver exatamente isso, né? Então, pode ser isso, tá vendo? Um adolescente, uma alma adolescente que ainda teve que voltar. Para saber especificamente qual é o caso de cada um, é só a pesquisa vai evidente para ter se conseguir identificar qual é o ser de situação certa. Ou você fazer uma auto-observação de si mesmo, né? As suas dificuldades, né? As suas facilidades, e daí observar. É nesse sentido. Aí temos o Vaishya, que é o segundo estágio, que é o estágio que vai de adolescência até a juventude. O que acontece com o jovem? Ele não está tendo que desenvolver o teu lado profissional, não é? Quando ele está saindo do terceiro médio, né? Hoje em dia é o terceiro ano médio, e vai ter que escolher uma faculdade, ou já vai partir para trabalhar, não quer fazer faculdade, não é o lado profissional, onde ele vai ganhar dinheiro para ele formar a sua independência e formar uma família, não é isso? Então, o Vaishya também é isso. Ele está no segundo estágio, aprender a se servir de seus poderes para adquirir riqueza. Olha o adolescente, o jovem, dos seus poderes, das suas condições, do que ele aprendeu, né? Para poder ganhar dinheiro. Mas isso tudo, então, olha, aí a gente percebe claramente essa grande gradação daquela alma que está saindo do estágio anterior, né, de Shudra, para aquela que já está no ápice de Vaishya e vai entrar no outro estágio. Porque olha aqui, ele tem que aprender a se servir de seus poderes para adquirir riqueza e desenvolver a faculdade da justiça, a frugalidade, a ausência de desperdício. Deve acumular riqueza através da prática do rigor e moderação para utilizá-la, a riqueza, com objetivos nobres para o bem comum. Para você estar nesse máximo aqui, de já ter a capacidade de desenvolver os seus poderes, de adquirir riqueza, mas para usar para o bem comum, é porque você já está no estágio avançado de Vaishya. Normalmente as pessoas querem a riqueza para quê? Para usar egoisticamente, né? Para eu só. E estou pensando em mim,
estou pensando na minha família e o resto que se dane, não é isso? Se eu puder roubar do outro, se eu puder dar aquele jeitinho para levar vantagem, a maioria não está assim? Por isso que eu digo que a humanidade está no estágio de adolescência, baixa. Está aprendendo, está desenvolvendo a capacidade de ganhar dinheiro, mas infelizmente ainda não é para o bem comum, né? A palavra baixa tem a tradução literal dela? Eu não conheço. Você conhece, Osmir? Uma tradução literal? Tradução literal da palavra baixa? Mercador? Com comércio. Então, agora essa é a tradução literal dela? Não. Isso, exatamente. A tradução literal a gente não tem, mas ela está ligada com isso, com o comércio, né? E Nesse sentido que está sendo colocado, ela tem essa graduação de Shudra seria infância, ela seria adolescência. Isso, porque nós estamos falando da alma, tá? É o desenvolvimento macro da alma, né? Para ela no reino humano, é a alma que está se desenvolvendo no reino humano, tá claro? E eu estou fazendo esse paralelo com o desenvolvimento do ser humano aqui no nosso mundo, né? No nosso planeta, que passa pelos vários estágios, tá claro? Então esse seria um Vaishya evoluidíssimo, né? Que ele desenvolveu o seu potencial de fazer riquezas, né, para o bem comum, para o bem do planeta. E ele se preocupa com a ecologia, com tudo, tá? Então, olha que caminho longo ainda que tem os seres humanos aqui para fazer, né? Que a maioria está distante disso. E olha só, o que a gente está percebendo durante tudo isso também é o relacionamento, né? A vida, ela se manifesta através disso tudo, do relacionamento. Aí temos esse outro estágio evolutivo que a gente pode comparar com a maturidade produtiva, né? No ser humano. Aquele pai de família que produz, que defende a sua prole, defende o seu país, é aquele soberano, né, que defende o seu povo. Ele é o ápice. Quando ele chegar nisso, vai ser até o ápice de Kshatriya, mas também tem essas gradações todas. A alma que tá entrando nesse estágio, ela vai adquirir algo a mais, que é defender, colocar a sua vida em segundo plano, para defender o todo, né? Que é o coletivo. Então, o Dharma dos soberanos, dos guerreiros, a natureza interior se manifesta combativa, pronta a assegurar a cada um o gozo de seus direitos, a coragem, o destemor, a esplêndida generosidade, o sacrifício da vida na defesa dos fracos. Mas isso é o ápice de um Kshatriya, né? Isso não quer dizer que aquele que foi obrigado, aquele homem, aquele jovem que foi obrigado a ir a uma guerra, seja um Kshatriya, né? Nem aquele que foi, não por ser obrigado, mas porque ele fazia parte, ele achou que seria bom defender o país dele, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se tiver um grau maior de altruísmo, ele está indo por uma questão de idealismo mesmo, porque ele vai defender o povo dele, ele quer defender os direitos da nação dele, aí tem uma grande probabilidade que seja, né? Mas não necessariamente
É um exemplo, né? É um paralelo que a gente traça, tá? E aquele presidente, aquele chefe de Estado, né? Que defende o seu Estado de fato, defende a sua nação de fato, sem os interesses particulares, escusos, como hoje em dia é a maioria, né? Não sei, deve ter algum aí, mas a maioria, 99%. Tá bom? Então, as várias gradações dentro de cada degrau. Esse seria um exemplo, né, do destemido guerreiro, né? A palavra que a gente usa para kshatriya é guerreiro. Acima desse tem o quê? O brahmani, que é aquela alma que já passou por todas essas fases, adquiriu todo o conhecimento possível através das várias experiências do reino humano e já está pronto para passar para o outro reino. Assim como quando um animal já estava pronto para passar para a individualização e se tornar um humano, assim também um brahmani já está nesse ponto. Mas também lembrando, existem as várias gradações dentro desse. Aquele que acabou de sair, né? Mas à medida em que vai se galgando esses estágios, essas gradações são mais sutis, né? Porque as pessoas essas almas já estão em níveis muito superiores. Então, é bem sutil. Muito obrigada, querida. É bem sutil essa diferença de um nível para o outro, tá? Então, um brahmani tem como dharma ensinar. Após ter passado por todos os estágios anteriores, ele deve ter alcançado sabedoria. A lei de seu crescimento é o conhecimento, a piedade, o perdão, a amizade por todas as criaturas. Viver de maneira digna, com dignidade. Este é um brahmani verdadeiro. E após isso, quando ele já completa, a vida dele é um total serviço, ele vive para servir, né? Para ensinar, aí ele alcança, esse é um brahmani que vai alcançar a iluminação. Após completar esses estágios, o portal para a iluminação se abre. Esse é o portal de passagem do reino humano para o reino super-humano, como a nossa querida Blavatsky citou. Foi ela que cunhou primeiramente a palavra super-homem, né? Que são esses seres que já alcançaram esse estágio, tá? O ser se torna uno com a vida. Não há mais ele e o outro, apenas o todo. Ele pode encarnar, mas para uma missão de piedade, uma missão de ensinar e de servir de exemplo e de trazer. Existem esses seres que não estão encarnados e existem esses seres que estão encarnados e a gente nem sabe deles. Um ou outro a gente pode até ter conhecimento, né? Um Dalai Lama, por exemplo. Eu acho que o Papa Francisco é um ser iluminadíssimo, né? Não sei se ele está no estágio já de iluminado, mas com certeza ele é um brahmani, né? Mas eu digo assim, esses seres, muitas vezes eles se encarnam e são totalmente anônimos, porque a função deles é uma função que ultrapassa até o nosso entendimento. E eles agem, estão aí agindo e não precisam ser conhecidos. Quando eles vêm com uma missão
que precisam ser conhecidos, é exatamente para servir como um canal e de exemplo para que a gente possa observar e ver que existe algo além que nós temos que seguir, né? Ou então, para dar um empurrão, para dar uma força no sentido correto, positivo da vida, né? Esse é um ser iluminado. E aqui eu gosto muito desse trecho dessa carta 29 que o mestre M escreveu. Então ele diz assim: eu sou como era, e como era e sou, assim provavelmente serei sempre. Um escravo do meu dever para com a loja e a humanidade. A loja a que ele se refere aqui é a fraternidade branca, né? E a humanidade. Então, ele é um escravo do dever dele para com a fraternidade branca, que existe pelo nosso planeta para a humanidade, né? E da humanidade. Não só fui ensinado, mas também estou desejoso de subordinar toda a preferência por indivíduos ao amor pela raça humana. Então eles dizem sempre nas cartas que eles não têm preferência por ninguém. Eles subordinam o amor individual ao amor pela raça humana como um todo, né? O significado da carta, principalmente nesse finalzinho, lembra aquele episódio de Jesus quando ele chegou para ele, falou com o público e perguntou para ele assim, avisam para ele, sua mãe e seus irmãos chegaram. Aí ele dá uma resposta mal criada, meu pai e quem é? meus irmãos, né? Quando ele faz um bocado do meu pai que está no céu. Quem não tem esse entendimento mais profundo do significado da sabedoria divina, acha estranho e acha uma coisa assim... grosseira até, né? Coisa até de um doido, né? Falar nosso texto. Mas quando a gente entende isso, está se referindo a essa questão, onde o ser interno já evolui de tal maneira que, né, aquele mestre já está nesse nível aí, né? De considerar toda a humanidade a sua família. A sua família, exatamente. E ele vive pela humanidade. Por isso que aí quando tem aquelas questões, Jesus casou com a Maria de Madalena, teve filho, gente, isso é tão irrelevante, sabe? Um ser da estatura dele que veio com aquela missão, né? Porque ele era um discípulo do Cristo. E ele veio para realizar aquela missão crística, né? De trazer aquele conhecimento do perdão, porque ele diz em uma determinada passagem que ele veio não modificar, mas acrescentar, não é? Porque ele era judeu e as leis mosaicas são assim muito restritas, é tudo assim, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, você tem que saber ali, né? Ela te dá uma lista daquilo que você deve e o que você não deve fazer. E ele veio ampliar isso, trazendo a cada um de nós o discernimento que você tem, o seu direito de desenvolver e deve desenvolver o discernimento para que você tome a decisão e não tenha que procurar um manual, né? Então você vê um estágio mais avançado, né? Aquela lei mosaica foi importante na época porque era para criança, espiritualmente falando. As almas ainda estavam na infância, né? Então ela precisava de tudo esmiuçadinho ali. Não é assim uma criança? Ela não tem a capacidade de discernimento, você tem que falar para ela, não é? E depois, então é assim. E ele veio exatamente cumprir essa missão. Então, claro que ele tinha uma estatura muito mais elevada, né? Então é isso. Qual é o mestre que citou essa carta? Mestre M, Mestre Moria. Está nas cartas dos mestres para a Pessinit, tá? Então, é isso aqui. O Dharma, deu para perceber
que ele é a lei, né? Porque é o você aprender a seguir a lei. Mas ele não é só isso. Ele é religião, não no sentido de religiosidade, de seguir uma crença, mas ele é religião no sentido de religar. Religar o quê? A parte ao todo. Religar a alma que volta ao seio do Pai. Então, ele é realmente tudo isso que a gente colocou. Mas o início está da lei, dever e religião. O dever, porque a lei, você aprende que você tem o dever de cumprir a lei, né? E a religiosidade no sentido de ligar as partes ao todo. A bibliografia é Dharma, um livrinho da Annie Besant, o Bhagavad Gita, e esse último que foi tirado do livro As Cartas dos Mahatmas para Pessinit, a carta número 29. Tem muitas cartas maravilhosas, né? Então, é isso, agradeço a paciência, a boa vontade e espero ter contribuído com o entendimento de vocês para esse grande conhecimento que é a teosofia, que nos dá o entendimento de nós, do mundo em que vivemos, né? Da onde viemos, o que somos e para onde iremos. Então, muito obrigada. Fazer uma pergunta para vocês que acompanharam a aula da Célia, bem colocado realmente os estágios de desenvolvimento. Então, karma é a lei que segura. Dharma é a lei que te leva. Quando a gente não cumpre o Dharma, a gente gera karma. Então, o karma segura. O Dharma é o teu destino. Então, pelo que nós percebemos aqui, ela falou em Shudra, ela falou em Vaishya, ela falou em Kshatriya e falou em Brahma. Qual o melhor estágio? Aquele que você está. Talvez a gente vai achar que o melhor estágio seja o Brahma. Mas eu, sinceramente, vou dizer, o melhor estágio é o Sudra. É o servidor, aquele que aprendeu a servir. Aquele que aprendeu a servir e chega depois no Vaishya, no comerciante, você pega um comerciante que sabe servir, ele é um excelente comerciante. Ninguém quer ir numa loja onde o cara que trata mal. Se você pega um comerciante que não sabe servir, o negócio dele vai à falência rapidinho. Se você pega um guerreiro, que é um guerreiro que serve, você gosta desse guerreiro. Se esse guerreiro ele é egoísta e quer guerrear para ele próprio, ele não aprendeu a ser Shudra. Então, o mais importante é aprender o seu Shudra. Que uma vez aprendido, os outros degraus são mais fáceis. Mas se não aprender o Shudra realmente de uma forma muito profunda, ou seja, você ser um eterno servidor, como os mestres falam, Isso. nós estamos aqui para servir. E eles são o quê? Eles são brahmanas. Mas o sentimento do servir deles é mais forte do que o sentimento do Brahma. Então, o nosso aprendizado é fazer a casa pelo alicerce e não fazer a casa começando pelo teto. Não, quero ser um Brahmana. Não, seja um servidor. Sedimente essa fase fortemente. Aprenda a servir. Os demais degraus vão ser muito. Além do que, né, Osmir, a gente pode observar que o primeiro degrau é servir e o último é servir. O que é que o nosso Logos, o Deus que dá vida ao nosso universo, que é o nosso sistema solar, o Sol, né? O que é que ele faz? Serve, né? Incondicionalmente. Então, essa ideia que as pessoas têm de que servir é maravilhoso. Servir é o destino, né? Então, é o que o Osmir falou realmente. O básico, o fundamental, o melhor aprendizado é o aprendizado do servir. A gente só vai conseguir realizar os demais bem
se conseguirmos aprender a servir. E eu posso dar isso eu como exemplo. Eu fui comissária de bordo, me aposentei, né? E a função primeira do comissário de bordo é servir. Não apenas servir comida, ou que hoje em dia nem é isso que tem, né? Na minha época era, a gente trabalhava muito servindo a comida, a bebida. Hoje em dia já não é, mas é servir o passageiro na sua segurança, né? No seu conforto. Então, eu sou grata demais, porque quando eu era adolescente eu queria ser cantora, queria ser atriz, queria ser um monte de coisa. Um monte de coisa. E eu atuava na escola, como a gente fazia peças de teatro, mas a vida não me levou para isso. É incrível, eu ia, sabe, chegava lá, não dava certo, e a vida me trouxe. Eu nunca pensei em ser comissária de bordo, mas ela me trouxe, eu não fui atrás, apareceu. E o que eu tinha que aprender? Realmente era isso, ser servir. Eu acho que isso me trouxe uma humildade, uma compreensão muito grande do ser humano, sabe? Porque se eu tivesse sido cantora ou atriz, eu ia querer ser o contrário, né? O ego cresce, o ego personalidade, não é isso? Então se acha que todo mundo está ali para servir a gente. Então a vida é sábia, ela coloca a gente naquelas situações que são as situações melhores para que a gente cresça espiritualmente, né? Então, servir é uma coisa muito boa. Eu acho que é uma qualidade. É o estágio mais importante. É o estágio que a gente tem que aprender mais e levar para o resto da vida, é verdade. É o estágio mais importante. É o alicerce da casa. É o alicerce da casa, é verdade. É por isso que a gente vê, né, as colônias aqui no Brasil, as colônias chinesas, japonesas, do Oriente Médio, eles gostam muito de trabalhar, acordam muito cedo, eles querem estar servindo, né? Eles querem sempre com alguma coisa de trabalho, de serviço. Para nós brasileiros é até estranho, né? Porque se dormir a hora de chegar sexta-feira, está no sábado no dia seguinte. É verdade. E aí a gente entende que na cultura já está esse entendimento. Né? É verdade. A fé, a religião, a cultura deles já tem, está falando a milênios, você tem que servir, você tem que servir. É verdade. Aprenda a servir. É verdade. Obrigado, Célia. Obrigada a vocês. Espero que todos aprendamos a servir com isso. Esse é o lado mais importante. A sociedade cresce com isso. É verdade. Semana que vem vão ser 2 aulas seguidas sobre o ciclo da vida e da morte. Eu vou dar essa aula aqui semana que vem. Ok? Obrigado, pessoal. Uma excelente semana.